Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre Bilar e hoje vamos tratar de um assunto super interessante na nossa disciplina Projetos de Estágio e de Pesquisa. Nós já estamos caminhando bastante no conteúdo e espero que estejam gostando. Lembrando que o nosso objetivo é que vocês finalizem esta disciplina com um projeto de pesquisa, né? Ou com um projeto de estágio para os respectivos trabalhos de conclusão de curso ou de trabalho de conclusão de estágio, de acordo com as escolhas que vocês irão fazer, né? Bom, deixa eu compartilhar um material que elaborei aqui com todo carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Então, o que é que nós vamos tratar na aula de hoje? Nós vamos fazer aí um levantamento, né, dos procedimentos metodológicos e, ao mesmo tempo, vamos conversar e tirar possíveis dúvidas com base aí no que a gente tem acompanhado da disciplina e das atividades que vocês têm realizado. Bom, os procedimentos metodológicos, seja de um trabalho de conclusão de curso, seja de um trabalho de estágio, né, de conclusão de estágio, seja de um projeto de pesquisa ou de estágio, eles nada mais são do que o percurso metodológico que você escolheu de acordo com o problema de pesquisa que você está se propondo a solucionar, né? Ou pelo menos diminuir os impactos, de acordo com seus objetivos de pesquisa. Então, a partir do momento que você verifica o problema de pesquisa, isso é a primeira parte, né? O primeiro momento para a construção de uma pesquisa é você identificar o problema. Quando você identificou um problema, geralmente nós aqui da área de administração, um problema organizacional, né? Alguma organização apresenta algum tipo de problema. Quando você identifica esse tipo de problema e, a partir daí, você traça os seus objetivos no sentido de propor alguma solução para esse problema, lembrando que os objetivos, né, o objetivo geral é o seu principal propósito e os específicos são as etapas que, uma vez alcançadas, levarão ao alcance do objetivo geral, né? É muito comum os alunos se confundirem nisso aí. Então, o maior, o principal é o geral. E os específicos são as etapas. Então, muito cuidado, né? Eu já alertei na aula anterior, mas eu reforço. Na escolha dos verbos. Tá? Então, veja, se você escolheu como objetivo principal o verbo analisar, antes de você analisar alguma coisa, seja o que for, você precisa identificar as características dessa coisa, né? Desse fenômeno. Então, você coloca lá nos objetivos, identificar as principais características, tá, desse determinado fenômeno. Você quer analisar o problema X, então, primeiro passo, identificar as características desse problema. Tá? Não fazer o contrário, vez por outra, eu verifico alunos se confundindo e fazendo o caminho contrário. Coloca que o propósito da pesquisa é descrever as características, por exemplo, de um determinado fenômeno, ou identificar as características, e isso como objetivo principal, e no específico, né, nos específicos, coloca analisar. Olha, você, né, se você só quer identificar, não precisa analisar. Mas se você quer analisar, então você precisa identificar, né, descrever, caracterizar, para aí sim fazer a sua análise. Né? Como é que você vai analisar uma coisa que você não sabe nem o que é? Né? Quais são as características
específicas. Por isso é que o nome é objetivo específico. São as etapas para atingir o objetivo principal. Tá? Então, lembre, a gente está falando de objetivos de pesquisa. Né? Você está fazendo uma pesquisa. Então, se você verificou lá uma situação problemática que a sociedade enfrenta, que as organizações enfrentam, isso é uma coisa importante, atual, por isso que você quer estudar esse tema, por isso que você quer propor algo para tentar melhorar essa situação problemática, tá? E você faz uma pergunta de pesquisa depois de explicar direitinho essa situação, justamente para deixar bem claro o que é que você quer, né, com o seu estudo. Você propõe lá os seus objetivos. Então, o seu objetivo é analisar essa situação para depois propor algum tipo de alternativa. Não confundir, né, isso. Tá? Então, trace os objetivos no sentido de um objetivo de pesquisa. Você está pesquisando sobre aquele assunto, estudando aquele assunto, tá? Para aí propor alguma sugestão, alguma possível solução. E a dica é que vocês observem artigos prontos na internet, né? Tem dezenas aí nas diversas revistas científicas, vai ficar bem claro para você como construir um objetivo de pesquisa, como é que um determinado autor enxergou um problema e, a partir dessa intenção de propor algo para resolver esse problema, ele realizou toda a sua pesquisa, ele traçou os seus objetivos e, consequentemente, os procedimentos metodológicos para fazer isso. Né? O objetivo é o que você quer. Os procedimentos metodológicos é como é que você vai fazer isso que você pretende. Entendeu? Então, entendam a lógica de uma pesquisa, que é uma coisa relativamente simples, mas que muitas pessoas se confundem. Numa pesquisa, né, você tem toda uma lógica. Então, primeiro você enxerga um problema. Esse problema foi o que te motivou a estudar aquele assunto, aquele tema. Né? A situação, um problema. O que é que te motivou a fazer essa pesquisa? É a situação, problema, geralmente. Né? E também pode ser uma oportunidade. Lembre-se que o Ford dizia, não? Os problemas são oportunidades disfarçadas. O objetivo é o que é que você quer. O que é que você quer diante da situação, problema? Né? Você quer estudar a situação, problema, analisar as características, descrever, identificar os principais aspectos. O que é que você quer? E aí você traça o objetivo geral e os específicos. Como é que você vai fazer para atingir isso? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, procedimentos metodológicos. Tá? Então, o primeiro passo lá no procedimentos metodológicos é você caracterizar, delinear o seu percurso metodológico. Então, você deixa bem claro para o leitor qual é o tipo de abordagem que você optou, como será a sua pesquisa classificada quanto aos fins e quanto aos meios. Para que isso? Para que o leitor, né, alguém que vai analisar o seu estudo, saiba o que você quer, ou no caso de um projeto de pesquisa, o que você se procurar fazer. Né? Num projeto de pesquisa, você ainda não fez a pesquisa, você está se propondo a realizar. Mas você já deixa claro qual é o percurso que você pretende seguir. Tá? Então, primeiro classifica quanto à abordagem científica, depois em relação aos fins e aos meios do seu tipo de pesquisa. Tá? Então, vamos ver como é que isso se dá na prática. A classificação quanto à abordagem científica, você vai dizer se o seu estudo ele é qualitativo, quantitativo ou misto. Tá? O que é um estudo qualitativo? Um estudo qualitativo é aquele que o pesquisador, no caso você, né, pesquisador ou pesquisadora, mesmo sendo um aluno que está fazendo um estudo na graduação, você é o pesquisador, é você que está indo a campo. Tá? Então, o pesquisador não é só o cara que está lá no laboratório, o seu professor, não, o pesquisador é você que está realizando o seu trabalho de conclusão de curso naquele momento. Quem faz a pesquisa é o pesquisador, é você a responsabilidade, né, é do pesquisador para realizar a sua pesquisa. Apesar de ser redundante, mas é fato. É bom deixar isso bem claro. Então, na abordagem qualitativa, o pesquisador ou a pesquisadora, né, ele vai interagir com aquilo que ele está estudando, né, vai ter um contato direto com o que ele está estudando, né, porque ele vai procurar compreender esse determinado fenômeno, como é que ocorre, né,
de acordo com a perspectiva dos participantes, dos sujeitos que participam daquela pesquisa, né? Geralmente é assim no estudo qualitativo. Então, se a sua abordagem qualitativa, ela não vai ser, por exemplo, baseada pura e simplesmente em métodos e técnicas matemáticas, estatísticas, porque se assim fosse, passaria a ser um estudo quantitativo. Então, se você vai explicar o que você está estudando com base em cálculos estatísticos, né, matemáticos, é um estudo quantitativo. Tá? O principal do seu estudo é o número, né, é o dado estatístico, é com base nisso que você vai fazer a sua explicação. Você criou um índice, você se utilizou aí de tabelas, né, de Excel, você utilizou ferramentas matemáticas, instrumentos matemáticos para explicar o que você está fazendo, é um estudo quantitativo. Né? Por exemplo, se um determinado pesquisador quer mensurar a quantidade de gases poluentes que estão na atmosfera, né? Recentemente a gente teve aí estudos, prêmio Nobel, inclusive de física, falando sobre isso. Então, é um estudo quantitativo. Ele utilizou-se de dados estatísticos, imagens de satélite, etc., fez as contas e, com base nesses cálculos, nessas contas, chegou às suas conclusões. É um estudo quantitativo. Tá? O qualitativo, não. O qualitativo é mais subjetivo. Você vai falar com pessoas, você vai analisar entrevistas, você vai sentir, de forma empírica, lá, a situação. Tá? Ah, professor, uma coisa exclui a outra, ou é de um jeito ou é de outro, não são excludentes. Tá? Os estudos quantitativos e qualitativos não são excludentes. Você pode utilizar métodos mistos, você pode usar uma abordagem mista. É a chamada pesquisa quali-quantitativa, ou quanto-qualitativo, né? Quando você, para explicar o que você está estudando, aquele fenômeno, né? Você se valeu tanto de métodos quantitativos quanto de métodos qualitativos, e você está explicando com base nessas duas abordagens. Então, nesse caso, é uma abordagem mista, é um estudo quanto e qualitativo ou quali-quantitativo. Tá? Então, notem que a primeira coisa que você deve deixar bem claro, porque isso vai interferir diretamente, quando alguém for analisar o seu trabalho, ele vai entender que você analisou aqueles dados quantitativamente ou qualitativamente. Tá? E isso vai deixar, vai dar maior conforto aí, dar clareza para quem for analisar o seu estudo. Então, primeira coisa, a abordagem é qualitativa, quantitativa ou as duas coisas. Tá? Segunda coisa, qual o objetivo, quanto aos propósitos do seu estudo, né? Quanto aos fins? A sua pesquisa, ela tem que finalidade? Né? Qual a finalidade desse estudo? Você quer chegar aonde com isso aqui? Então, quando você diz lá que o estudo ele é exploratório, que a pesquisa é exploratória, você está dizendo que você quer buscar maior familiaridade com esse estudo, buscar maiores informações, deixar mais explícito aquele problema. Tá? Então, as pesquisas exploratórias são as pesquisas assim, iniciais. Né? Primeiro, você está explorando, como o próprio nome indica, aquele horizonte lá de pesquisa, você está buscando informações. Então, é comum estudos de caso, né? Pesquisa bibliográfica, serem aplicados em pesquisas exploratórias. Na pesquisa descritiva, você vai descrever, como o nome indica, a característica de uma determinada população, um grupo, de um fenômeno. Tá? Então, prestem atenção aí nas palavras. Né? Uma coisa é explorar, outra coisa é descrever. Basta você ir ao dicionário e entender o que é cada verbo. Né? Quando você vai explorar alguma coisa, um mergulhador que vai explorar o fundo do mar, ele vai descobrir novas coisas. Né? Vão aparecer aí peixes e uma série de seres vivos que ele muitas vezes nem teve contato, ele nem sabe que existiam. Ele está explorando aquilo ali. Outra coisa é quando ele vai fazer a descrição de uma determinada população, por exemplo, quantas pessoas moram ali, né? O IBGE faz muito isso quando faz o censo, um levantamento. O censo é um levantamento e você vai dar as características demográficas daquela população. Idade, cor, sexo, enfim. Né? Então, essa é a descritiva. A explicativa, ela é um pouco mais, por assim dizer, detalhada, porque ela vai explicar o fenômeno, vai dizer os porquês, a razão daquele fenômeno que está ocorrendo. Tá? Ah, professor, e são
excludentes? Não. Da mesma forma que uma abordagem pode ser quantitativa e qualitativa, né, mista, a sua pesquisa quanto aos fins pode ser tanto exploratória quanto descritiva, tá? Porque essas modalidades elas podem se complementar. Então, interessante isso. Mas, a maioria das vezes, é mais simples que você faça a escolha apenas de uma dessas classificações e diga, é um estudo exploratório, por isso, segundo determinado autor. Nós estamos usando aqui como base nessa nossa aula o Antônio Carlos Gil, que é o autor que eu recomendo, né, para essa fase da disciplina. E a obra que a gente está usando como base chama-se Como Elaborar Projetos de Pesquisa. É uma obra que está na plataforma Minha Biblioteca da Rural. E vocês, se não baixaram ainda, baixem, leiam. E lá ele descreve as características detalhadamente de tudo isso que eu estou falando aqui hoje. Tá? Então, quanto aos fins, exploratório, descritivo e explicativo. As exploratórias, geralmente, né, elas assumem a forma aí de um estudo de caso ou bibliográfica, isso quanto aos meios, né? O meio é a forma que você vai executar. Faz-se levantamento bibliográfico, pode fazer uso de entrevistas, de observação, então se utilizam de algumas técnicas, né, que são os meios para você obter os dados, para atingir essa finalidade exploratória, né, para explorar aquele fenômeno, aquele assunto, aquele problema. Tá? As descritivas, geralmente, têm o levantamento, né, quanto aos meios, é comum fazer uso de levantamento, onde são usadas aí por instituições de ensino, empresas, para que você tenha as características daquela população, daquele grupo estudado, né? Nível de escolaridade, idade, etc. Então, as condições de vida de uma população, você também pode fazer um estudo para descrever quais são essas condições. E aí esse seria o seu objetivo, né? Então, veja, a lógica de pesquisa. Você entende que existem determinados grupos no Brasil, um país onde temos muitas desigualdades, muitas pessoas em vulnerabilidade social, etc., e você quer descrever as características dessa população. Então, o seu problema são essas desigualdades, são essas discrepâncias socioeconômicas que existem em nosso país, né? E aí você tem como objetivo, em seu estudo, descrever as principais características, né? Você vai descrever todas, mas as principais desse grupo que você está estudando. Tá? Então, você pode fazer isso numa organização também em relação às preferências de um determinado público-alvo, em relação à questão da satisfação de usuários de um determinado serviço ou produto, né? De consumidores de um produto ou usuários de um serviço. Você pode, né, na esfera pública, por exemplo, tá? Quem está menos satisfeito, aí você pode fazer aí questionário, aplicar um questionário eletrônico, né? E aí você obtém essas informações, você vai estar descrevendo as características, tá, daquele problema, daquela população. Essa é a descritiva. E na explicativa, apenas reforçando, ela vai aprofundar. Muitas vezes ela parte de uma pesquisa descritiva, né? Primeiro você descreveu para depois você explicar. Veja a lógica aí dos verbos. Também a lógica dos verbos, essa hierarquia que eu mencionei no início, quando a gente vai fazer os objetivos geral e específicos, também consta nisso que eu estou explicando para vocês agora, das modalidades de pesquisa quanto aos fins. Então, vejam a ordem. Pense nos verbos. Explorar, descrever, explicar. Você só vai conseguir explicar se antes você explorou e descreveu. Não é verdade? Você não vai poder explicar algo se você não descreveu o que é aquilo, se você sequer explorou o que é aquilo. Então, prestem atenção na elaboração dos objetivos. Tá? Vi alguns equívocos de alguns alunos quando forem distinguir aí objetivo geral de específico. Às vezes ele coloca um objetivo geral com os específicos. Tá? Então, prestem atenção qual é o verbo principal, o que é que você quer de fato com aquele seu estudo e faça a escolha adequada. Então, aí está caracterizada a pesquisa. Quanto à abordagem,
e quanto aos fins, né? Existe também a classificação da pesquisa quanto aos meios. Tudo isso você vai colocar lá nos procedimentos metodológicos. Então, quanto aos meios, quais são os procedimentos técnicos que você vai estar utilizando para essa sua pesquisa, né? Que tipo de pesquisa é essa que você está fazendo? Então, na área de administração, né, como nós estamos aqui, a maioria, não todos nós somos da área de administração, né? São comuns a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, estudo de caso, levantamento, né? Pesquisação, pesquisa participante, né? Principalmente a pesquisação, né? São tipos de pesquisa comum na área da administração. Existem outros tipos de pesquisa, né? Vocês podem, inclusive, lá na obra do Gil, que eu referenciei há pouco, verificar esses outros tipos. Mas vamos dar uma olhada rápida nessas aqui, né? Nessas pesquisas, para a gente entender. A pesquisa bibliográfica, muito se confunde a pesquisa bibliográfica com a fundamentação teórica, né, de um artigo ou de um trabalho de conclusão de curso, né? E não é a mesma coisa, tá? A fundamentação teórica são os livros que você leu, estudou, pesquisou, tá? Para se inspirar e dar as explicações sobre aquele assunto que você está estudando. Obviamente, faça a escolha de obras atuais. Não adianta você trazer um conceito de 10, 20 anos atrás. Muitos alunos, às vezes, colocam até de antes de terem nascido, né? Já peguei obras de textos de alunos que colocam anos 80, né? Anos 90, e nós estamos em 2021, ou seja, décadas atrás, determinado. Isso aí só se fosse uma pesquisa histórica, né? Mas a revisão de literatura ou fundamentação teórica é quando você busca trazer, né, o que é que está se discutindo atualmente sobre aquele assunto. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, ó, tem todas essas etapas aqui. Então, é muito comum, às vezes, eu pegar o livro, eu pegar os artigos dos meninos, os projetos, eles colocam. Para a realização dessa pesquisa, fez uma pesquisa bibliográfica. Para ele ter feito uma pesquisa bibliográfica, ele tem que dizer, né, deixar claro que ele fez todas essas etapas aqui, né, ou pelo menos a maioria delas. Ele fez aí um levantamento bibliográfico preliminar, ele fez um fichamento, ele fez a leitura, descrever claramente como ele escolheu esses livros, qual foi o critério, livros ou artigos, né, nesse momento aí de pandemia em formato eletrônico, preferencialmente, como é que ele organizou o assunto, até ele fazer a redação do texto em si. Então, não é simplesmente porque você levantou alguns livros, né, fez uma revisão de alguns livros, que você fez uma pesquisa bibliográfica. Tá? Então, preste atenção nisso. Inclusive, você pode fazer o seu trabalho com o curso com uma revisão sistemática de literatura, que é um tipo de pesquisa bibliográfica, na qual você vai em plataformas e faz um levantamento nessas plataformas, a Scopus, Portal de Periódicos da CAPES, Cielo, e lá você consegue levantar esses vários e vários artigos em português, inglês, sobre aquele tema que você está estudando, sobre aquele assunto. Então, vejam que você pode, inclusive, ver alguns artigos que já foram realizados através de revisão sistemática de literatura. Eu tenho alguns, pode procurar no meu currículo, tá? Que é uma técnica interessante, um tipo de pesquisa exploratória que vai fazer com que você se familiarize sobre aquele tema, né? Seja ele qual for, né? Vamos ver que você escolheu como tema marketing digital, etc. E tente aí dar aquele problema que você identificou, né? Propor algum tipo de solução. Isso é a pesquisa bibliográfica, tá? A pesquisa documental, que muitos também confundem com a bibliográfica, ela é quando você faz o seu estudo em documentos, tá? Então, por exemplo, na minha tese de doutorado,
eu tive que acessar atas de reuniões lá do meu horizonte de estudo, né? Que era um conselho gestor, e nesse conselho eles expediam as atas que estavam disponíveis na internet, publicamente, que era um órgão público, etc., mas eram documentos, eram atas. Né? Então, se você vai fazer o seu estudo, colhendo as informações em atas, em relatórios, né, em documentos das organizações, né? Então, muitos desses, às vezes, você só vai ter acesso se for na própria organização, aí precisa da autorização, tá? Para utilizar esses dados. Muito cuidado nisso, quando for mexer em documentos organizacionais, né? Você precisa ter a devida autorização por parte da organização, né? Às vezes, as organizações não querem que seus nomes constem nos artigos, né? No resultado final do estudo. Isso é possível de ser feito? Não necessariamente você precisa colocar o nome da organização, você só coloca se a organização autorizar. Se de repente o gestor disser, olha, eu não quero que cite o nome da empresa, então você não cita o nome da empresa, né? Você coloca apenas a área de atuação, etc. E deixa claro aí também nos procedimentos metodológicos que você não citou o nome dessa empresa por questões éticas, etc., mas que ela exige, você tem posse do se estudou, né? Coletou os dados lá, realizou a pesquisa e guarda isso com você. E aí você e o seu orientador, né, poderão aí verificar se é ou não cabível o nome da organização no seu estudo, tá? No seu TCC futuramente, tá? Bom, o estudo de caso, muito comum na área da administração, tá? No estudo de caso você vai se aprofundar naquela organização, estudar detalhadamente. Existem muitos autores interessantes para vocês consultarem sobre o estudo de caso. Né? Tem o Robert Quinn, que é bem tradicional. Existem vários outros, vocês podem achar vários estudos de caso muito comuns na área de administração, tanto em artigos, em livros. Tá? Basicamente, ele tem essas etapas aqui. Você tem lá a definição na unidade onde você vai fazer o estudo, né? Após ter definido o problema, você escolhe, pode ser um ou mais casos, você pode fazer um estudo multicaso, você pode colocar mais de uma organização, mas isso, obviamente, se você tiver acesso a essas informações, tá? Vai colocar os dados, vai analisar esses dados e, por fim, vai redigir, realizar o texto científico. Então, o estudo de casos também é muito comum na nossa área. Levantamento tem tudo a ver com a pesquisa do tipo descritiva, né? O estudo de caso mais com a exploratória, mais o levantamento com a descritiva. E aí, no levantamento, você vai fazer, né, a utilização da coleta de dados, criar um instrumento de coleta de dados, questionário, geralmente, que pode ser eletrônico, para aí você levantar todas as informações que depois você vai analisar, né? E aí você pode dar uma abordagem quantitativa ou qualitativa, ou as duas coisas, né? Quanto qualitativa, para o seu levantamento, entendeu? Quando dá análise dos dados. Por isso que é interessante deixar bem claro o tipo de abordagem que você vai dar. A pesquisação, que é uma pesquisa que tem sido muito utilizada, né? Nas esferas educacional, social, até organizacional há algum tempo, porque ela vai propor efetivamente uma ação planejada. Agora, cuidado com a pesquisação, porque, né, depois converse com o seu respectivo orientador, a pesquisa, a ação, ela se propõe a fazer uma intervenção mesmo, uma ação planejada, e aí pressupõe um acompanhamento, né, dos resultados disso, etc. Então, talvez não dê tempo de você fazer uma pesquisação em si, tá? Apenas faça um estudo de caso. Vai depender aí da sua capacidade, porque você tem que averiguar isso na hora de você fazer a sua pesquisa. Você vai ter condição de executar aquilo que você está se propondo a fazer. Então, se você se propôs a fazer algo, faça. Tá? E aí a pesquisação, ela tem essas fases aqui, onde você vai formular o problema, explorar aquele tipo de situação problemática, né? Pode-se construir hipóteses sobre
o que está causando aquilo, depois você vai testar essas hipóteses, tá? Você realiza um seminário pessoal, que é um tipo de pesquisa participativa. A pesquisação, você tem um envolvimento direto lá com as pessoas com as quais você vai, as quais você irá entrevistar, etc. Né? Depois você vai divulgar, elaborar esse plano de ação, mostrar os resultados disso. Então, veja que tem toda uma sistemática. A pesquisação ela é muito estruturada. E aí, observe se seria ou não o caso, se daria tempo dentro das suas intenções, tá? Ou se bastaria apenas o estudo de caso em si. Tá? E, por fim, também tem a pesquisa participante, que é mais na esfera social, onde você tem, geralmente, pesquisas realizadas com comunidades, com indígenas, né? Ou com operados, com grupos vulneráveis, assim, né? Onde você também tem essas fases. Ela é interessante, é um tipo de pesquisa interessante, parecida com a pesquisação, né? Só que, ao contrário da ação, ela não tem essa obrigatoriedade de entregar uma ação planejada em si, sabe? Ela pode fazer só o levantamento, etc., porque o propósito também é propor soluções para aquele problema comunitário lá, né? Daquele grupo que você se dispôs a estudar, camponeses, indígenas, operários, enfim, né? Então, ela é uma pesquisa geralmente de cunho qualitativo, mas que também pode ter. O que vai definir se ela é qualitativa, quantitativa ou mista é o objeto de estudo. É o problema que você se dispõe a resolver. Se ele vai exigir uma análise quantitativa ou qualitativa, aí vai dar a escolha, né, da necessidade da pesquisa em si. Então, não sei se vocês entenderam até aqui essa lógica, mas a gente falou lá que nos procedimentos metodológicos você vai classificar a pesquisa. Quanto à abordagem, se é quantitativa, qualitativa ou mista, né? Quanto aos fins, se é exploratória, descritiva ou explicativa, e quanto aos meios, se vai ser um estudo de casos, se vai ser uma pesquisa bibliográfica, tá? Não confundir com fundamentação teórica, se vai ser um levantamento, enfim, que tipo será em relação aos procedimentos adotados, né? Procedimentos técnicos. E aí você vai ter que se perguntar também, eu essa semana deixo uma atividade para vocês em relação a isso, como será aí a coleta e análise dos dados, tá? De que forma você vai coletar esses dados para realizar essa pesquisa? Para atingir os objetivos que você se propôs a atingir, no intuito de propor ou uma solução, ou ajudar na solução da situação, problema que você identificou. Quais são esses dados? Como você vai ter acesso a esses dados? Então, preste muita atenção em relação a isso. Você vai fazer o que, efetivamente? Vai fazer uma entrevista? Se vai fazer entrevista, lembre-se que é necessário, eu sempre recomendo aos meus alunos, a aplicação de um termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. O que é isso? É um documento onde você explica à pessoa que vai participar da pesquisa que aquilo é uma pesquisa com a finalidade meramente acadêmica, que todos os direitos deles vão ser preservados, né? É uma forma de você garantir a questão ética dessa pesquisa, e se ele desejar deixar de participar do estudo, ele pode a qualquer momento, porque a participação dele é voluntária, entendeu? Então, tudo isso deve constar se você vai entrevistar alguém, tá? E a entrevista, você faz um roteiro de entrevista, né? Onde você coloca lá as questões. Eu sugiro que não coloquem muitas questões. Ah, professor, e como é que eu sei quantas questões eu vou colocar e quais serão elas? Você coloca as questões que forem suficientes para responder os seus objetivos. O caminho mais fácil para fazer as perguntas da sua pesquisa, aí, do seu formulário, né? Ou roteiro de entrevista, tá? Usamos essa expressão, formulário ou roteiro, é você colocar as perguntas que respondem aos seus objetivos, né? Não necessariamente, se você colocou 3 perguntas, 3 objetivos, não vai ser não é diretamente proporcional, né? Às vezes você precisa de mais de uma pergunta para cada objetivo específico, tá?
mas a quantidade é aquela suficiente para atender esses objetivos. E uma dica pessoal é que você não faça muitas perguntas, né? Porque além de você depois ter uma dificuldade maior para analisar esses dados, você, né, vai ter dificuldade também, vai cansar o próprio entrevistado, tá? Então, faça a quantidade suficiente. Geralmente, eu faço aí 6, menos de 10 perguntas, né? 5, 6 perguntas, 7 perguntas, já são mais do que suficientes, né, para atingir os propósitos do estudo, dependendo de quem seja o entrevistado ou a entrevistada. Tá? Então, lembrando, vai fazer entrevista TCLE, né? Termo de compromisso, de consentimento, perdão, livre e esclarecido. E dizer se a entrevista ela é uma entrevista estruturada ou semi-estruturada, né? O que é isso? Se você colocou as questões fechadas, né, como se fosse um formulário mesmo, aí ela é estruturada. Semi-estruturada é onde você deixa uma certa flexibilidade, você não necessariamente seguir ao pé da letra aquela estrutura montada, por isso que é semi-estruturada, né? E no momento lá o entrevistado pode ter dado alguma informação que você mesmo nem tinha percebido, né, como necessária para compor lá o seu estudo, e aí você acresceu. Aí você só pode fazer isso se ela for semi-estruturada. Então, minha dica é que sempre deixe esse modelo mais flexível. Aí, se for fazer a entrevista, opte pela semi-estruturada. Pelo menos eu tenho feito isso, tá? E aconselho aos meus orientantes. Vai fazer observação direta? Observação direta também é técnica de pesquisa? Existem vários mecanismos aí, vocês podem observar mais claramente nos autores que a gente cita na disciplina, né, na bibliografia, Lacatos, etc. A observação sistemática, direta, é técnica de pesquisa, sim. Quando você vai fazer um estudo de caso, você está lá na organização, né? Se você está fazendo estágio, por exemplo, nessa organização, você faz uso da observação sistemática, né? Da observação direta, porque você está em loco, tá? Vendo o dia a dia. E aí você tem que tomar nota disso, que também tem suas etapas. Tá? Você vai aplicar questionário, então você também tem que ver como será a redação desses questionários, se vai ser um questionário eletrônico. Tá? Lembrando que no atual contexto de pandemia, por questões de segurança sanitária, dê preferência a questionários digitais, né? Eletrônicos. E, se é necessário, um detalhe importante, fazer algum tipo de entrevista presencial no atual contexto, né? Suponhamos que você vai fazer a sua entrevista amanhã, e o gerente, o gestor lá marcou com você, deixe claro na metodologia que tomou todas as medidas exigidas pelas autoridades, pela instituição, né, o FRPE, no que diz respeito à pandemia, né, a prevenção em relação à Covid-19. Bom, obviamente, quem está falando de um projeto, né, e a ideia do projeto é que você ainda não vá já colha os dados, mas aqui você tem que indicar como você fará isso, tá? E, posteriormente, uma vez que você colhe os dados, aí você vai ter que analisá-los. Então, é interessante você já dizer como você pretende analisar esses dados que você irá obter, tá? Então, você vai tabular esses dados, você vai fazer cálculos estatísticos, né? Se o seu estudo for quantitativo, é interessante, né? Você vai codificar as respostas, você vai fazer uso da análise de conteúdo, tá? Quem não sabe sobre análise de conteúdo, você pode pesquisar bastante. Tem muito texto na internet, muito vídeo na internet sobre análise de conteúdo, e a Lawrence Bardan é o grande nome. Eu utilizei, por exemplo, análise de conteúdo em vários artigos, e é uma técnica interessante para você analisar as respostas, né, dos pesquisados, respondentes. Tá? Você fez uma entrevista, como é que você vai analisar essas respostas? Você pode fazer uso da análise de conteúdo. Tá? Bom, a fonte principal dessa nossa conversa hoje, como eu disse no início, foi o Gil, né, no seu livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa. E aí, apenas para finalizar, né, vou deixar claro para vocês que
eu corrigi as atividades, inicialmente daquela matriz que a gente elaborou, né, para vocês colocarem lá o título, o tema, os objetivos de pesquisa. E agora eu acresci na mesma matriz, eu quero que vocês indiquem, façam os ajustes, as correções que eu solicitei, e acresçam os tópicos que vocês pretendem, né, estudar, né, na revisão de literatura, na fundamentação teórica, tá? Que é a parte também constituindo do projeto, e falem sobre a metodologia, quais os procedimentos metodológicos. Tá? Então, refaçam as matrizes que eu enviei para vocês e entendam a lógica. Eu quero que vocês entendam a lógica dessas matrizes, tá? Dessa matriz, onde você vai identificar um problema, detalha lá o problema, por que você está estudando esse problema? Por que isso lhe chamou a atenção? Por que você quer estudar isso? Né? Por que você quer pesquisar isso? Então, geralmente é uma situação problema. As dificuldades enfrentadas por uma organização, a falta de planejamento em organizações, né? A má prestação de serviço por parte de um determinado órgão. Tá? Então, isso tudo são situações de problema. Tá? Dependendo aí se você vai fazer o trabalho de conclusão de estágio ou um trabalho de conclusão de curso, mas a lógica é a mesma. Tá? Do problema, você vai traçar os objetivos. Quais são os seus objetivos, né, o geral e os específicos, para que você proponha algo aí para tentar diminuir os impactos desse problema, ou pelo menos melhorar as análises, ajudar de alguma forma a resolver isso. Tá? São os seus objetivos. O geral, o principal, os objetivos, as etapas para atingir esse geral. Qual o método que você vai usar para fazer isso? Qual a metodologia? Então, aí você vai ver a aula de hoje algumas vezes, né? E detalhar lá os procedimentos metodológicos que você vai usar. Classificar quanto aos fins, quanto aos meios, deixar os instrumentos que você pretende utilizar, como você vai fazer, tudo respondendo lá essa matriz novamente. Tá? E também a revisão de literatura ou fundamentação teórica. Lembrando, não confundir com pesquisa bibliográfica. Você está fazendo um levantamento bibliográfico, que é a fundamentação teórica. Isso é para qualquer tipo de estudo. Todo artigo, todo TCC, todo TCC tem fundamentação teórica, que vai mostrar quais os livros que você estudou, quais os artigos que você está estudando, e que te basearam em relação a determinados conceitos. Né? Por exemplo, você vai falar sobre marketing digital. O que é marketing digital? Né? Qual a importância do marketing digital? Se o seu tema, lembrando que o tema são os assuntos, né, que você vai abordar. Se você quer falar sobre diversidade nas organizações, né? Então, esse é o seu tema. O seu título lá você criou, lembrando que o título é a última coisa que você precisa se preocupar no seu trabalho, porque ele pode ser, inclusive, alterado quando for lá na banca, no caso do TCC. Né? Então, o título ele é um resumo, aí, é uma síntese, né? É um aprofundamento, é um esclarecimento maior desse tema lá que você escolheu de acordo com os seus objetivos. Né? E quando você enxerga os objetivos, enxerga o título, você tem que ver essa conexão. Tá? Eu entendo essa lógica. Tá? A minha intenção é que com essa matriz é que fique claro para vocês, esse mapazinho simples, qual é a lógica para depois vocês partirem disso para elaborar o texto em si do relatório, do projeto. Tá? Então, entendam, eu tenho um problema, identifiquei esse problema, formulo lá meus objetivos para tentar dar uma solução a ele. Eu estou estudando que temática? Esse é o tema lá. Né? Por que é que eu escolhi isso? Detalha lá. Do tema, eu faço uma síntese, que é um título. Lembrando que esse título deve ser atrativo. Ou seja, atrair pessoas para que leiam. Então, ele deve ser atual, deve ser relevante. Né? Se você escrever qualquer coisa lá no tema, alguém vai dizer, não, isso aí não tem graça, não. Coloca um tema interessante, tá? Mostrando aí uma relação com seus objetivos. Eu tenho que enxergar alguma coisa do que você quer logo no seu título. Senão, eu nem leio aquilo ali. Né? Cartão de visita é o título. Na revisão de literatura ou fundamentação teórica, você vai dizer o que é que você leu, quais autores você leu sobre marketing, sobre ativação estratégica, sobre gestão de pessoas. Tá? Aí você faz um monte de citações,
de preferência citações indiretas, né? Que é aquela que você escreve com as suas palavras, e aí vai colocando lá nas referências, todo mundo que você for citando, entendeu? Essa é a lógica de construção. Vocês já podem ir construindo isso, porque depois eu vou pedir justamente isso como avaliação de um projeto, né? E a metodologia, que é a sala de hoje. Quais os procedimentos metodológicos? Lembrando que eu vou estar com vocês nesse percurso, e aí, quando vocês me devolverem essas matrizes aí, com essas informações, eu vou dar um novo feedback, e aí a gente parte para a elaboração do projeto em si, cujas instruções eu darei na próxima semana, né? E aí essa primeira versão, por assim dizer, do projeto vai ser a nossa primeira verificação de aprendizagem, e até o final da disciplina vocês vão desenvolvendo melhor essas técnicas, entendendo melhor como se faz essa análise, até ficarem bem hábeis nisso aí, ok? Espero que tenham gostado, vejam as instruções que estão lá no AVA, qualquer dúvida, postem lá no fórum semanal, preste atenção nas observações que eu fiz aí, encaminhei para os e-mails de vocês sobre as matrizes, e vamos em frente.